Bom, senhores, hoje nós estudaremos a parte 2 sobre modelagem de sistemas fluídicos, líquidos, que compreende a parte final sobre esse tipo de sistemas. Nós iremos considerar dois tanques acumulando líquido. Esse material foi baseado no livro do Felício, Modelagem da Dinâmica de Sistemas, Estudo da Resposta, segunda edição, de 2013. Então, aqui nós temos um exemplo de dois tanques, tá? Então nós temos o tanque 1 e o tanque 2, o fluxo QI entrando no tanque 1. Esse tanque 1 tem altura H1, ele vai ter uma área 1 também, ele vai ter uma pressão no fundo desse meu tanque P1 também, digamos assim. Aí entre o tanque 1 e o tanque 2 nós temos uma vazão Q1, bem onde nós temos a resistência à passagem do fluxo, RF1. Aí nós temos o tanque 2, com altura de lâmina d'água H2, e aí uma saída, uma resistência fluídica RF2, uma saída QO, fluxo QO. Primeira coisa, portanto, a se fazer é a aplicação da lei, balanço de massa, em cada um dos tanques. Iniciaremos pelo tanque 1. Então o tanque 1 entra fluxo QI e sai Q1, Lembrando que eu estou falando de fluxo vazão volumétrica, QI. Então entra QI e sai Q1. Então o que entra menos o que sai vai ser igual ao que varia, o que muda de massa. Então ρ QI menos ρ Q1 é igual a M1 ponto, ou dm1. Lembrando que a gente multiplica ρ vezes Q, porque a gente tem que falar de balanço de massa, e que refere-se à vazão volumétrica. Da mesma maneira, aplica-se a lei balanço de massa para o tanque 2. No tanque 2 entra Q1, sai QO e varia M2, M2 ponto. Então a lei fica ρ Q1 menos ρ QO igual a M2 ponto, ou dm2. Posteriormente nós analisamos as relações, iniciando com as resistências fluídicas. Então nós temos neste caso duas resistências fluídicas, RF1 e RF2. Por causa de RF1, ela está restringindo a passagem do fluxo Q1, da vazão volumétrica Q1, e tem a sua relação com a pressão. Então a pressão antes dessa minha resistência P1 menos a pressão 2, que é após a resistência RF1. Então P1 menos P2 é igual a RF1 que multiplica Q1. Lembrando que é sempre a maior pressão menos a menor pressão. Como que eu sei isso? Porque eu defini o sentido de Q1. Então fica P1 menos P2 igual a RF1 vezes Q1. A outra relação que nós temos é P2 menos 0. Por que menos 0? Porque nós estamos trabalhando com pressões manométricas. Então a pressão atmosférica, que está fora do tanque, vale 0. Então P2 igual a RF2 que multiplica QO. As outras relações que nós temos são da pressão P1 e pressão P2 no fundo dos tanques, em relação à lâmina d'água, H1 e H2, e as massas de água, de líquido que nós temos no interior de cada tanque. Então M1 vai ser igual a ρ área do tanque 1 que multiplica H1, e M2 igual a ρ área do tanque 2 que multiplica H2. E agora a obtenção do modelo. A obtenção do modelo então depende de qual função de transferência que eu quero chegar. Nesse caso desse exemplo que nós estamos trabalhando, chegaremos em H2 por QI, ou seja, a altura da lâmina d'água no tanque 2 dividido sobre a entrada QI, que é a vazão de entrada, isso em função da variável D. Nesse caso, como que a gente chega nisso? Nós vamos montar um sistema de equações. Nós aplicamos duas vezes a lei, então no final das contas vou ter duas equações, eu vou montar um sistema de equação, e esse sistema de equação vai virar um sistema de matriz que eu vou aplicar Cramer no final das contas. Muito bem, mas antes disso, por causa de sistemas fluídicos, eu tenho que fazer uma certa manipulação das equações.
Por quê? Por que eu tenho que manipular essas minhas equações? Porque no final das contas eu preciso ter nessas minhas equações somente as variáveis de interesse, né? Ou seja, a saída de interesse e a entrada de interesse, e uma terceira, outra variável que pode ser qualquer uma delas. Tá? Isso vai ficar muito claro quando a gente fizer a matriz. E aí eu vou voltar nesse ponto e explicar novamente para vocês por que a gente faz essas manipulações. Tá? Então nessa linha de raciocínio, tá, pessoal, a gente começa a trabalhar, né? Então a gente pega aquelas relações ali, né? P1 menos P2 igual a F1 sobre Q1 e assim, etc. Nós vamos combiná-las e obter essas outras duas equações aí. Então Q1 em função de H1 e H2 e QO em função de H2. Observe que nessas duas equações aí eu tenho H2, que é uma variável de saída, né? Que afinal de contas eu quero obter a minha função de transferência H2 por QI. E aí eu tenho H1 também, tá certo? H1, que é aquela minha terceira variável que eu havia comentado, né? Ou seja, eu vou pegar Q1 e vou substituir na minha lei, vou pegar QO, vou substituir na minha lei, de maneira a obter uma equação final que contenha somente variáveis de interesse, né? Ou seja, H2, Q1 e aí H1, que é uma que pode ser qualquer uma, né? A terceira variável. O porquê dessa substituição vai ficar muito claro quando vocês enxergarem a matriz final, tá? Não se preocupe. Por enquanto a gente fez aqui uma combinação das relações e a gente obteve essas duas equações aqui que a gente vai substituir nas leis. Então tá aqui, ó, como eu havia dito, eu vou substituir essas duas equações que eu acabei de criar, mais as equações das massas nas leis. Observem só, eu estou substituindo Q1, QO, M1 e M2. Tá? Ou seja, eu estou sumindo da minha equação com Q1, estou sumindo com QO, estou sumindo com M1 e sumindo com M2. No final eu não vou ter essas variáveis M1, nem M2, nem Q1, nem QO, né? Porque eu vou substituí-las. Olhando as equações que eu vou substituir, né? Eu tenho Q1 em função de H1 e H2, QO em função de H2, M1 em função de H1 e M2 em função de H2. Então, no final das contas, pessoal, quem que eu vou ter? No final das contas, eu vou ter duas equações somente com as variáveis H1, H2 e a entrada QI, tá? Que aparece no primeiro termo ali da lei. Logo aqui abaixo, então, são as duas equações após as substituições, tá? Aqui, após uma reorganização, né? Ou seja, eu coloquei H1 e H2 em evidência do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo das equações, ou seja, são as saídas ficam do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho a entrada, que é QI, né? QI e zero na outra equação. Daí a gente pega aquele sistema de equações e transforma numa equação matricial, equação de matriz, né? Aqui observem por que a gente fez aquelas manipulações. Porque a gente vai aplicar Cramer nesse caso, né? E aí eu quero obter no final das contas H2 por Q1, QI, perdão, H2 por QI, que é a minha entrada, né? Então, H2 e QI eu obrigatoriamente tenho que ter nas minhas equações. Então, eu tenho que manipular as minhas equações inicial, ou seja, as minhas leis e as minhas relações, de maneira a obter, no final das contas, minha equação em forma de matriz, obrigatoriamente H2 e QI, né? Que é a minha saída e minha entrada. E aquele H1 que está aparecendo lá? Aquele H1, pessoal, pode ser qualquer variável do meu sistema. Pode ser Q1, pode ser QO, tá certo? Pode ser pressão 1, pressão 2, M1, M2, pode ser qualquer coisa, né? Porque ela vai complementar. E quando a gente aplicar Cramer, vocês sabem que ela some, né? Esse H1 aí some. Quando eu estou calculando o H2 por QI, esse H1 aí some, a gente nem vê ele mais. E aqui não é após a aplicação de Cramer, tá? Então H2
vai ser igual a matriz substituindo a segunda coluna pelo vetor de entradas, né? QI 0, dividido pelo determinante da minha matriz total. Aqui já resolvendo o Cramer, né? E aí no final das contas a gente obtém já a função de transferência H2 por QI já na forma padrão. Por que forma padrão? Porque ela tem mais um lá. Ó. O termo, digamos assim, independente, o termo que não tem variável D, né? Ele tem que ser mais um para estar na forma padrão. E aí, na forma padrão, como nós estamos trabalhando com um sistema de segunda ordem, permite escrever a função de transferência nessa forma que está aí, né? Então, H2 por QI, em função da variável D, vai ser igual a K, que é o ganho da função de transferência, dividido por D ao quadrado sobre ômega n ao quadrado, ômega n, lembrando que é a frequência natural não amortecida, mais 2 vezes o fator de amortecimento dividido por ômega n vezes D mais 1. Tá? Então, pelo fato de ser um sistema de segunda ordem, na forma padrão, eu consigo olhar para cada termo que está na minha função de transferência, seja no numerador, né, eu obtenho o ganho da função de transferência, seja no denominador, então eu consigo determinar a frequência natural do meu sistema, né, o fator de amortecimento, entre outros. Aí fica como exercício obter a função de transferência QO por QI. Tá? Lembrem-se da dica que eu dei para vocês. Vocês vão ter que manipular as equações, ou seja, vão ter que manipular as relações antes de inseri-las na lei. Né? Como assim? Vão ter que manipulá-las de maneira a obter, no final das contas, 3 variáveis. Obrigatoriamente QO e QI. Né? Por que QO e QI? Porque QO é minha saída e QI é minha entrada. Então essas duas eu tenho que ter no final das contas como variável. Né? E uma terceira variável que pode ser qualquer uma. Pode ser Q1, né? Pode ser P1, pode ser P2, pode ser M1, M2, H1, H2. Né? Pode ser qualquer variável. Mas obrigatoriamente eu tenho que ter QO, QI. Né?